O Senhor esteja convosco. Início do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés nos foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa leitura, essa proclamação do Evangelho, início do Evangelho de João, nesse contexto do fim do ano civil, do início do novo ano civil, muitas vezes me faz lembrar aquelas orações próprias de uma forma de retiro, de oração, muito conhecida na igreja e já feita por muitos de vocês. Me refiro aqui aos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, que são como um itinerário de oração que vão nos alinhando com o plano de Deus para a nossa vida. E os exercícios espirituais, eles começam e terminam com uma visão da criação de Deus. Na primeira meditação, no primeiro momento de oração dos exercícios, se fala da criação de Deus como principalmente sob o aspecto da ordem, porque é necessário, os exercícios foram pensados para uma pessoa que vive uma vida completamente alheia a Deus. Então são pensados para
realmente provocar uma conversão profunda. E o primeiro passo para a conversão é justamente colocar um pouco de ordem na própria vida. Como a gente escutou, né, na época do Advento, a figura de São João Batista, botando um pouquinho de ordem para melhor preparar os corações para a vinda, para a presença de Cristo, para o encontro com Cristo. Assim também é necessário colocar um pouquinho de ordem na vida. Os exercícios são feitos em 4 semanas. A primeira semana justamente se dedica a colocar ordem no coração, ordem na vida. E é sobre essa dimensão da ordem que é pensada na criação. Deus cria tudo com ordem. E nós, por assim dizer, somos chamados ali a fazer, a também ordenar, também organizar a nossa vida, colocar as coisas no nosso lugar, né? no lugar certo. Tá? Às vezes, se você quer saber como é que está o coração de uma pessoa, a cabeça de uma pessoa, observa o quarto dela. Né? Se você vê um quarto muito bagunçado, quer dizer que a pessoa está com a vida muito bagunçada também. Né? É só entrar em quarto de adolescente, né, que a gente logo se dá conta daquela bagunça que acontece, né? É um dever de todo adolescente ter o quarto completamente bagunçado, né? Um dos deveres sagrados do adolescente é esse, né? Bom, então, fazer ordem na vida, porque Deus cria tudo com ordem e a nossa vida também tem uma ordem certa na nossa relação com Deus. Ontem a gente falava um pouco sobre isso, essa ideia que São João tem do mundo. Né? O mundo é criado por Deus. Aqui a gente vê a palavra de Deus que depois se encarna e é Jesus Cristo. Ela cria um mundo ordenado. Então o mundo é uma realidade boa, mas por causa do nosso coração que se desvia de Deus, o mundo acaba virando uma tentação. E a tentação é a da idolatria, de colocar a criação no lugar do Criador. E assim a criação se torna ídolo. Os bens criados, que são um reflexo da sabedoria, da bondade de Deus, acabam sendo colocados pelo nosso coração no lugar de Deus. E aí se tornam ídolos que nos escravizam e empobrecem a nossa vida. Então, por aí tem aquelas frases, né, que a gente encontra aí nas redes sociais. Uma delas me chamou a atenção, dizia assim: as coisas são feitas para serem usadas e as pessoas são feitas para serem amadas. O mundo está tão mal porque nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Então, tudo está fora de ordem. Então, a gente começa o nosso caminho em direção a Cristo, colocando um pouquinho de ordem na nossa vida. A gente não precisa ser perfeitos, até porque é impossível ser perfeito somente com a ordem, porque a perfeição não está na ordem, mas no amor. Mas a gente pode dar uma arrumadinha na casa antes de receber a visita do Senhor. Né? Me lembro um diretor de escola que eu conheci no México, ele dizia para as mães assim: a escola é como a lavadora de louça. Se você vai botar uma louça numa lavadora de louça, você tem que dar uma enxaguadinha nela antes, não pode botar ela de qualquer jeito, né? Pegar um papel, tirar um pouco o excesso, senão você estraga a máquina. E a escola é assim, os pais têm que dar uma primeira educada, uma primeira ajuda na criança, antes de ela vir para a escola.
Tá? Então, essa é a figura de João Batista que aparece aqui no prólogo de São João, no início do seu evangelho. João Batista é aquele que prepara, é aquele que bota ordem na vida. Mas a gente estava falando aqui dos exercícios. A primeira oração dos exercícios é feita justamente sobre isso, a ordem do ser humano. O ser humano foi criado para servir, para reverenciar, para glorificar, para louvar a Deus e com isso salvar a sua alma. E todas as coisas que estão no mundo estão a serviço do homem para que ele chegue ao fim para o qual ele foi criado. E por isso nós devemos nos servir das coisas tanto quanto elas nos ajudam a chegar ao nosso fim e deixar de usar elas tanto quanto elas nos atrapalham e nos impedem de chegar a esse fim para o qual nós fomos criados. Essa é a ordem. Mas a contemplação da criação não fica só nisso. No final dos exercícios se volta a contemplar Deus Criador, mas sob outra ótica, não mais a da ordem, mas a do amor. E essa é a última oração dos exercícios espirituais, a contemplação para alcançar amor. E ali Santo Inácio faz uma observação antes de a gente entrar nessa oração. Ele diz assim: o amor não consiste em muitas palavras, em muitos discursos, mas consiste no intercâmbio, dar e receber, colocar em comum, colocar em comunhão tudo aquilo que se tem com o amado, porque ele coloca tudo em comunhão conosco, entrar nessa força da comunhão com Jesus Cristo. E ali, a partir desse olhar do amor, da comunhão, a gente começa a contemplar, sem fazer muitos discursos nem muitos raciocínios, começa a contemplar a obra criadora de Deus e a obra de Deus na nossa vida. A gente contempla o universo, a gente contempla essa verdade, essa beleza, essa sabedoria de todas as coisas e descobre nelas um amor, porque a verdade se manifesta pelo amor e o amor se torna visível pela beleza. É por isso, onde não existe beleza, beleza profunda, né, também não existe amor e não existe verdade. Beleza sempre manifesta o amor e a verdade. Então a gente contemplando o mundo na sua beleza, os gregos chamavam justamente o mundo de cosmos, né, que quer dizer o belo, daí que vem a palavra cosmético, né? O cosmos, o mundo é belo, é lindo, ele nos manifesta a beleza e o amor e a verdade de Deus. Então, ali a gente é convidado, como o poeta Dante Alighieri, né, no final da sua Divina Comédia, no último verso que diz: o amor que criou o céu e as estrelas. A gente olha para o céu e para as estrelas como uma manifestação de amor, como uma declaração de amor por nós. E depois a gente vai repassando, vai contemplando todas as criaturas e vai contemplando todos os dons de Deus na nossa vida. Em primeiro lugar, o próprio dom da vida. A gente recebeu a vida de presente. Ninguém criou a sua própria vida. Todos nós recebemos a nossa existência da mão de Deus Criador. E não só a gente recebeu essa vida, que já é chamada a eternidade, mas recebeu a vida nova em Cristo pelo nosso batismo, que nos liberta
de uma vida destinada à morte e nos coloca o nosso centro da nossa existência numa vida que é a vida divina, que vence a morte, que nenhuma morte pode nada contra ela. E essa vida indestrutível, essa vida eterna, que é a vida do eterno, ou seja, de Deus, é aquela que Ele nos deu de presente. E com ela Ele foi nos dando todos os dons. E aqui cada um de nós pode escrever a sua própria oração, pode escrever a sua própria prece de agradecimento, baseada na sua história e, de modo especial, na história desse ano que termina. Em primeiro lugar, um ano em que nós perdemos tantas pessoas e tantas pessoas às vezes tão amadas, e estamos aqui para contemplar o mistério de Deus, o mistério de que por que nós seguimos na vida, o que Deus espera da vida que nos deu e que não nos levou, que a pandemia não tirou de nós, e que Ele espera de nós, o que Ele aguarda, qual é o fruto que Ele quer da nossa vida. Essa é uma das coisas que a gente pode colocar em oração, mas mais do que pensar nos nossos compromissos, e aqui eu acho que é um pouquinho o erro de todo o final de ano, que a pessoa começa a fazer um monte de propósitos. O que eu vou fazer, como é que vai ser o ano? E a gente sabe que os nossos propósitos de fim de ano duram uma semana no máximo, né? Então, antes do que falar do que a gente vai fazer, vamos um momentinho contemplar o que Deus fez por nós. E vamos contemplar também um pouquinho o que Ele vai fazer por nós. Porque nós, em cada Eucaristia, contemplamos o banquete eterno do reino de Deus, do qual nós fomos convidados, e do qual a Eucaristia, como diz a Igreja, é o penhor da glória futura. Quer dizer, a garantia desse banquete que é antecipado para nós de forma sacramental na Eucaristia. O banquete eterno, a festa sem fim da eternidade no reino de Deus. Então, só nós cristãos podemos ter essa memória, que é uma memória não do passado, mas uma memória do futuro. E em cada Eucaristia nós nos contemplamos a nós mesmos no céu, não como imaginação, mas como um ato de fé de que o céu já está presente ali, e de que o fim dos tempos, o fim da história, a vitória final de Cristo, o banquete eterno, já estão presentes, antecipados de forma sacramental na nossa vida. E ali nos contemplamos, nesse banquete nós nos contemplamos ali no meio, junto com os santos, junto com os anjos, junto com as pessoas queridas que nos deixaram e que nós esperamos reencontrar na glória de Deus, no abraço do Pai. E ali, contemplando isso, como a Eucaristia já antecipou esse banquete eterno para nós, nós também antecipamos a nossa ação de graças eterna. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor, cantarei eternamente todo o bem que Ele me fez, cantarei eternamente o convite que Ele me fez a participar do seu banquete eterno, do qual eu já participo em cada missa e que me dá a garantia que eu vou participar dele também na eternidade. Vamos então, irmãos e irmãs, encher o nosso coração de gratidão, encher o nosso coração de amor e retribuir esse amor que dá, que entrega tudo para nós. E aqui eu termino com esse pensamento de Santa Catarina de Sena. Ela dizia para Jesus:
Jesus, eu não te amo do jeito que você me ama, porque aquele que eu amo, que é você, ele tem tudo, ele é tudo, ele tem todos os bens, ele tem toda a graça, toda a beleza. E aquela que você ama, que sou eu, não é nada, não sou nada, não tenho nada, não posso te dar nada, não posso te retribuir nada. E eu gostaria de te amar do jeito que você me ama, mas isso é impossível. E Jesus responde para ela: você está enganada, é possível me amar do jeito que eu te amo, porque no mundo você tem os teus irmãos, os seres humanos, e ali você vai encontrar muita gente que não tem nada, que não tem nada para te retribuir, não tem nada para te dar em troca. É neles que eu quero ser amado desse jeito. Ali estou eu esperando esse amor teu, igual ao meu, o amor por quem não tem nada para retribuir. Então, irmãos e irmãs, que a nossa oração de ação de graça se transforme em amor, que a nossa gratidão se transforme em serviço, e que esse ano que vem, contemplando os benefícios de Deus, nós sejamos contagiados, não por nenhum vírus, nem por corona, nem por gripe, nem por nada, mas por esse amor que dá, que entrega tudo e não pede nada em troca. Louvemos assim e amemos cada vez mais o Senhor que nos entrega a sua palavra viva, Jesus Cristo.